Foi como a primeira vez que ouvi a tua voz me falando desse reino de amor. Mas você tinha de partir, te perdi no meu olhar. Como agora já te ouço a me chamar. É quando a morte ao meu redor parecia dominar, você veio ao meu encontro, me chamando pra viver. E esse povo a questionar se você estivesse aqui. Deus não tinha permitido o ser pra ser assim. Foi tua voz que me devolveu a vida. Eu sei que foi tua voz que aqueceu meu coração. Foi tua voz que pelo nome me chamou, desatou meu nó e agora livre sou. Tão difícil de te ver se entregar naquela cruz. Meu querido, minha querida, hoje é dia 12 de julho, um dia muito especial, porque é o dia que o Senhor nos deu. E hoje, como foi dito na semana passada, nós teremos um evento muito importante, muito significativo para nós cristãos. O meu nome é Alexandre Gouveia Farias, sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e eu quero dizer a você que é um privilégio, uma alegria poder desfrutar da sua atenção, da sua família nesse momento em que nós estamos adorando e louvando o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos orar neste momento e vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa, por esse segundo domingo de julho, e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos orar nesse momento, vamos agradecer. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida e por termos chegado, ó Deus, ao dia 12 de julho de 2020. No meio de uma pandemia, no meio, ó Deus, de isolamento social, de vírus, de contaminação, de ameaça à vida de todos os lados, de escassez, de desemprego, de diminuição salarial, enfim, ó Deus, no meio de tantas incertezas. Ainda assim, o Senhor nos abençoou, de tal maneira que nós chegamos até aqui. E nós te agradecemos, ó Deus, por essa graça que é favor imerecido, que nós temos consciência de que não merecemos absolutamente nada de Ti, mas ao mesmo tempo, ó Deus, a Tua graça, ela não gera nenhuma dívida, mas no lugar da dívida, ó Deus, deve reinar a gratidão. E é por isso, ó Pai, que estamos com o coração alegre nesta manhã, bendizendo a Ti como Senhor de todo o universo e reconhecendo, ó Deus, a Tua soberania, a Tua bondade sobre todas as coisas, especialmente sobre nossas vidas. Abençoa, Deus, todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse momento, onde quer que essa transmissão chegue, que possa abençoar, que possa trazer ânimo, que possa trazer reflexão e que haja, ó Deus, um novo momento, um novo e vivo caminho. É em nome de Jesus Cristo,
autor e consumador da fé, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Nós vamos, nesse momento, como fazemos em todos os domingos, nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, em nome de Jesus, preste muita atenção à letra da canção que será ministrada nesse momento e que você possa, aí onde você está, com o celular, com a TV, onde quer que você esteja, você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém.
Depois de um momento como esse de adoração, onde nós podemos cantar, onde nós podemos deixar Deus ministrar o nosso coração através da canção que tanto nos abençoa, eu quero fazer assim, um lembrete a você muito importante, extremamente significativo para o dia de hoje, para o segundo domingo do mês de julho. Todo segundo domingo nós temos ministrado a ceia do Senhor em ambiente virtual. E você que nos assiste nesse momento, independente da igreja, da comunidade que você faz parte, ou até mesmo se você estiver afastado do Senhor, com seu coração entristecido por algum motivo, não importa. Nós queremos convidar você para logo mais à noite, às 19 horas em ponto, nós estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade, numa transmissão semelhante a essa, onde nós estaremos realizando o culto, que dominicalmente realizamos neste ambiente virtual, mas nós teremos também a ministração da ceia do Senhor. Então, você não deve deixar de participar. Se você é crente, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí onde você está, na sua casa, no aconchego da sua família, você deve separar um pedaço de pão e você deve separar um pouquinho do suco de uva e nós estaremos realizando este simbolismo que é uma das duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo. A primeira delas é o batismo e a segunda a ceia. E a ceia nós entendemos que é um memorial, onde nós fazemos isso anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Então é um momento muito significativo, porque nós cumprimos uma ordenança deixada por Jesus, e é também um momento de alimento espiritual para todo aquele, para toda aquela que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a ceia é semelhante ao sermão. Você ouve o sermão em qualquer situação que você esteja. A ceia da mesma forma. Então a ceia do Senhor é alimento espiritual para a minha vida, é alimento espiritual para a sua vida, é uma ordenança deixada para o Senhor Jesus que nós convencionamos celebrá-la todo segundo domingo do mês. E é hoje, porque hoje é o segundo domingo de julho, dia 12 de julho. Então hoje é um privilégio magnífico que Deus está nos dando de logo mais à noite, às 19 horas, nós ministrarmos a ceia do Senhor. E você vai me prometer que você não vai faltar, não vai chegar atrasado, não vai deixar de comprar o pão, não vai deixar de comprar o suco de uva e ministrar também aos seus familiares que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe neste momento. A nossa reflexão no dia de hoje, ela é uma reflexão que discute um assunto que é um assunto importante da espiritualidade judaica e que chegou à espiritualidade cristã também, que é a questão do jejum. Mas Jesus, ele deixa em aberto essa questão, ele diz, mas quando jejuardes, então ele não torna o jejum obrigatório e ele não proíbe. Cada pessoa que crê está livre para realizar essa disciplina que é da espiritualidade judaica e que chegou também através do Evangelho à espiritualidade cristã. Mas aí a pergunta que se faz é: qual é o jejum que verdadeiramente agrada a Deus? Existiria um tipo de jejum que agradaria a Deus de uma forma nítida, clara, não apresentada pelo pastor Alexandre, por esse que vos fala, mas apresentada pelo próprio Deus? Há uma tendência na nossa leitura bíblica de fazermos uma leitura bíblica que seja tremendamente individualista. Não obstante os apontamentos da Escritura Sagrada sobre a individualidade cristã, que você não perde, você não é diluído no todo, mas há uma tendência de nós termos uma espiritualidade ou uma individualidade que esbarra
ou migra para o individualismo, onde eu sou diferente dos demais seres humanos, cada um de nós tem uma impressão digital diferente, mas ao mesmo tempo nós só pensamos em nós mesmos. Essa é a grande tensão e a grande tentação deste tempo, de pensarmos apenas em nós mesmos. Zacarias, capítulo 7. O livro de Zacarias, ele cobre o período entre 520 a.C. até 480 a.C. Então, cobre um período de cerca de 40 anos. E agora nós iremos ler uma porção da Escritura que acontece no 4º ano do rei Dario. Dario começou a governar, ele representa o Império Persa, e ele começa a governar em 522 a.C. 4º ano seria mais ou menos algo em torno de 518 a.C. E o povo de Betel, que era parte do Reino do Norte, quando o Reino do Norte ainda existia, eles enviaram uma comitiva liderada por 2 homens de Deus para fazer uma pergunta aos sacerdotes, para fazer uma súplica e para fazer uma pergunta. Vamos acompanhar a leitura, Zacarias capítulo 7, versos 1 e 2. E esse texto nós iremos analisar, vamos analisar todo o capítulo 7, do verso 1 ao verso 14, buscando entender qual o tipo de jejum que agrada a Deus. Zacarias capítulo 7, verso de número 1. No 4º ano do rei Dario, repito, Dario começou a governar em 522, aqui é provavelmente 518 a.C., período do pós-exílio, quando eles voltam do exílio da Babilônia em 539, e eles voltam para aquela terra, e ali começa todo o processo de readaptação daquela galera que estava na Babilônia, que foi levado para o cativeiro babilônico, e que após a liberação de Ciro em 539, eles voltam, um grupo volta para estar em Jerusalém, alguns em Betel. No 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, profeta. No 4º ano, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel, parte do Reino do Norte, quando ele havia, a cidade continua existindo, o Reino do Norte não. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque. Então a comitiva que vai até os sacerdotes é uma comitiva liderada por Sarezer e Regem-Meleque. Esses 2 homens vão liderar essa comitiva que vai até os sacerdotes. E os seus homens para suplicar o favor do Senhor. Então eles vão fazer 2 coisas. Eles vão suplicar o favor do Senhor e eles vão perguntar aos sacerdotes se eles deveriam continuar fazendo o jejum que eles estavam fazendo nos últimos 70 anos. E para, verso número 3, e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos, então o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor em 586, esse templo estava terminando a sua reconstrução. Termina a reconstrução em mais ou menos entre 518 e 516. Então está terminando a reconstrução do templo. Só que esse templo não tem a magnitude, a grandeza, a sofisticação do templo que foi construído na época de Salomão. Este é o 2º templo, essa reconstrução é com muito menos recursos, com muito mais dificuldade. Então esse templo não tem, do ponto de vista humano, de beleza, de construção, de arquitetura, ele não tem a glória do primeiro templo, do templo construído por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Esse templo foi destruído em 586 e agora nós estamos no período entre 518
518 e 516, quando ele vai terminar a sua reconstrução. Então, de 586 até 516 são cerca de 70 anos. Então, ele vai fazer referência aqui a esses 70 anos, e esses 70 anos não são 70 anos de cativeiro babilônico. Isso é uma confusão que há. São, na verdade, o tempo entre 586 e agora 516, quando o templo é reconstruído. Eles ficaram jejuando durante esses 70 anos. E agora eles vão perguntar se eles devem continuar fazendo isso. Verso número 3. E para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, eles têm feito isso nos últimos 70 anos, desde que o templo foi destruído, em 586 a.C. Mas aí eu queria fazer 2 observações com você antes de nós continuarmos a nossa reflexão no capítulo 7 de Zacarias. Eu queria que você desse uma paradinha aí comigo no verso 3, a gente vai continuar, e você fosse ao capítulo 8, verso 19. Capítulo 8, verso 19. Nós vamos ter aí uma surpresa. Por quê? Porque a gente vai ler em Levítico, depois de ler essa passagem de 8 e 19, em Zacarias, a gente vai ler em Levítico que foi estabelecido por Deus um dia de jejum anual, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Mas o judeu do pós-exílio, ele cria, na verdade, 4 tipos de jejuns diferentes, que não estão estabelecidos na Escritura Sagrada, que não foram estabelecidos por Moisés, mas que eles, por conta própria, decidiram fazer esse acréscimo à palavra de Deus. E é um risco que nós corremos nesse tempo pós-moderno de fazermos acréscimos à palavra de Deus. Eu vou sinalizar para você 2 acréscimos. O primeiro deles é esse que está descrito aqui, que a gente vai ler, capítulo 8, verso 19 de Zacarias, onde mostra que eles estabeleceram 4 tipos de jejuns diferentes, e a gente vai ler depois um comentário de Zacarias do pastor Hernan Dias Lopes, onde ele vai explicar esses 4 tipos de jejum, o surgimento deles. Depois nós iremos a Levítico, capítulo 23. A gente vai ler a instituição do jejum estabelecido por Deus, em um dia, em um momento apenas no ano. Mas eu queria falar desses 2 acréscimos. Eu queria aproveitar o gancho do capítulo 8, verso 19. Eles estabeleceram 4 jejuns que não estão na Escritura Sagrada, que não foram estabelecidos por Moisés, foram estabelecidos por eles. E o outro acréscimo é em relação a Eva e em relação ao seu marido Adão. Deus havia dado uma ordem a Adão de que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, capítulo da criação. Quando a serpente vai tentar Eva vai dizer à serpente que Deus disse que não era para comer e não era para tocar. Só que a ordem dada a Adão dizia que não deveria comer, e o problema também não estava na árvore. Por quê? Porque Deus, ao terminar a criação, ele supervisionou a criação e ele mesmo chegou à conclusão que era tudo muito bom. Então não havia nada mal no jardim do Éden. Então o problema também não era o fruto, nem a árvore. O problema era o mandamento probatório e a desobediência a esse mandamento probatório. Pois bem, quando a serpente está tentando Eva, a serpente vai conversar com Eva, vai começar ali a tentação, e tanto ela quanto Adão vão ceder à tentação, e por isso nos tornamos pecadores, por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Mas Eva vai dizer à serpente que Deus disse que não era para comer e não era para tocar. E a serpente, se você for ver lá na narrativa do capítulo 3, a serpente permanece em silêncio. Por quê? Porque quando Eva tocasse no fruto,
Não iria acontecer absolutamente nada, porque a ordem era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva tocou o fruto, não aconteceu absolutamente nada. Quando ela comeu do fruto, aí nós nos tornamos pecadores a partir de nossos pais Adão e Eva. Mas repare bem, quando a serpente permanece em silêncio, a serpente entende que quando Eva toca no fruto e não acontece absolutamente nada, como não aconteceu, ela seria induzida a comer do fruto. Porque já que eu toquei e não aconteceu nada, então eu vou comer e não vai acontecer absolutamente nada. Só que a ordem não era para não tocar, a ordem era para simplesmente não comer. Você perceba nessas duas situações, aqui, 4 jejuns, Zacarias capítulo 8, verso 19, 4 jejuns foram instituídos pelo povo de Deus sem que Deus tivesse mandado. Não está na revelação do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia de Moisés, não está nos profetas, não está na literatura de sabedoria, mas foi um acréscimo no pós-exílio. E o outro acréscimo é o acréscimo de Eva, a palavra que Deus havia dado a Adão. Então nós corremos o risco, à semelhança do povo de Deus em Zacarias, à semelhança de Eva, nós corremos o risco de fazermos acréscimos à palavra de Deus, de coisas que não estão lá, mas que nós achamos que está por uma questão de tradição. E nós precisamos fazer a distinção, e alguém já fez a distinção de maneira extraordinária, de maneira muito inteligente, não é minha, de uma outra pessoa, a distinção entre tradição e tradicionalismo. A tradição nos abençoa, o tradicionalismo nos prejudica. A tradição, alguém definiu que é a fé viva de quem já morreu, ou seja, uma fé que atravessa a história. O tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo, uma fé que não tem a menor utilidade. Ou seja, a tradição é algo importante, é algo vivo, é algo dinâmico e que, mesmo assim, está sujeito ao aperfeiçoamento. O tradicionalismo, ele engessa, ele paralisa, ele cria crise, ele objeta, ele não serve para absolutamente nada. O tradicionalismo não tem nenhuma utilidade. A tradição, sim, ela é boa, ela é útil, ela acrescenta. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós, no Ocidente, temos a tradição, a herança judaico-cristã dentro da sociedade ocidental, com todas as imperfeições, com todas as limitações e com os avanços que serão necessários a essa tradição, podemos dizer que essa tradição tem nos abençoado e produzido sociedades dinâmicas e estabilidade civil. Quando nós olhamos então para esse texto, nós vamos ler capítulo 8 de Zacarias, verso 19, a instituição dos 4 jejuns. Ele cita, e reverendo Hernandes Lopes vai nos explicar. Zacarias 8, verso 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês tem, bem como o do 5º, o do 7º e do 10º mês, se transformarão em regozijo, júbilo e festas alegres para a casa de Judá. Amai a verdade e a paz. Como que esses jejuns foram instituídos? No comentário de Zacarias, é um comentário novo, né, do reverendo Hernandes Lopes, muito bom, muito compreensível, muito simples, muito bom, muito maravilhoso de se ler. Ele vai falar na página 142, ele vai falar sobre esses 4 jejuns. Observe, abre aspas. Na verdade, os judeus que foram arrancados da sua terra e viram a cidade de Jerusalém ser cercada, seus muros destruídos e hordas inimigas invadindo a cidade, queimando o templo, matando os judeus impiedosamente e levando o restante para o cativeiro, criaram 4 tipos diferentes de jejum. Primeiro tipo, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém no 4º mês. Segundo jejum, quando o templo foi queimado no 5º mês. Terceiro jejum, quando Gedalias, o governador, foi assassinado no 7º mês. Quarto e último jejum, quando começou o cerco de Jerusalém no 10º mês. A data da queda de Jerusalém era relembrada com solenidade e pranto durante os anos do exílio.
Então você veja que em cada época dessa de aflição da alma, eles foram criando um tipo de jejum para manifestar a sua tristeza, a sua dor por tudo isso que estava acontecendo. Mas lembrando que esses 4 jejuns não foram ordenados por Moisés, nem pelos profetas, nem pela literatura de sabedoria. Foi uma criação deles para externar o sentimento. Tudo bem. Agora vamos ler a passagem que fala sobre a instituição do único jejum que foi estabelecido pelo próprio Deus. Está lá em Levítico, capítulo 23, versos 26, 27 e 28. Repito, Levítico, capítulo 23, versos 26, 27 e 28. Nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis Assembleia Santa, então vos humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, verso 28. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, o dia de fazer expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Então aqui em Levítico 23, a partir do verso 26, está instituído pelo próprio Deus, através de Moisés, um único jejum que Israel deveria se lembrar e praticar dentro da sua espiritualidade. Mas quando nós chegamos no período do pós-exílio, após 539 a.C., eles estão tentando dar resposta às demandas do seu tempo. É um tempo muito difícil, é um tempo de recomeço. Então a gente pode olhar para essa tradição, para essa prática, com uma certa misericórdia. Eles estão tentando dar resposta às demandas espirituais daquele tempo, 6º século antes de Cristo. Mas, todavia, entretanto, Deus não vai olhar para essa prática com muita misericórdia e com aprovação. Muito pelo contrário. Através do profeta Zacarias, vai haver uma crítica severa à atitude deles. Se verdadeiramente esse jejum que estava sendo praticado era um jejum agradável aos olhos do Senhor, e se esse jejum tinha como objetivo manifestar o amor ao próximo, ou se esse jejum terminava numa ética, numa prática, numa espiritualidade única e exclusivamente individualista, onde eu penso apenas em mim e não olho ao meu redor para o sofrimento alheio. Lembre-se, ministramos o Evangelho de Jesus Cristo a um mundo que sofre. Então, nós temos várias responsabilidades neste tempo pós-moderno, nesse início de século XXI, tivemos aí 2 décadas, nós temos inúmeras responsabilidades em um mundo que está em constante transformação, e a espiritualidade cristã precisa dar resposta a todas essas demandas que vão surgindo em novas configurações históricas. O mundo nunca mais, a sociedade nunca mais será do jeito que já foi um dia. Não adianta saudosismo. A sociedade brasileira, a sociedade africana, a sociedade europeia, a sociedade asiática, a sociedade mundial, o mundo como um todo, nunca mais será igual à sociedade da década de 70, ou à sociedade da década de 80, ou à sociedade da década de 90, ou à sociedade do ano 2000. A única coisa constante no mundo são as mudanças. A gente não consegue manter as coisas estáticas, paradas. Então eles estão tentando dar resposta à espiritualidade, à demanda do seu tempo, mas essa tentativa, ela esbarrou no individualismo. Você veja como que o nosso tempo é um tempo individualista e excessivamente utilitarista. Paulo, que é um grande sociólogo, que já veio a falecer, ele dá um dos exemplos do utilitarismo desse tempo, que é o copo plástico. Nós chegamos a algum lugar e estamos com sede, uma repartição pública, uma empresa,
E de repente tem ali o bebedouro, mas não tem o copo descartável. E você está com muita sede e você começa a pedir, a perguntar se não tem o copo descartável. Naquele momento, na iminência de beber a água, aquele copo é praticamente a coisa mais importante da sua vida. Você precisa do copo para pegar a água, para beber a água. Mas no momento que você bebe a água, um copo ou dois, ou quantos forem necessários, de acordo com a sua sede, no momento que você sacia a sua necessidade, esse copo vai ser quebrado, embrulhado e jogado no lixo para ser reciclado. Ou seja, 1 minuto antes, esse copo era a coisa mais importante desta vida para mim e para você naquele momento. 1 minuto depois, 30 segundos depois, 40 segundos depois, saciada a necessidade, esse copo não tem nenhum valor. Então, esse é um tempo onde a única certeza é a dúvida, um tempo onde a única coisa constante são as mudanças, um tempo marcado por uma visão extremamente utilitarista do ser humano. Devemos amar os seres humanos e utilizar as coisas, mas esse tempo, no final do século XX, nos fez inverter isso. Nós amamos as coisas, nós amamos os bens materiais, nós amamos aquilo que nós possuímos e nós usamos as pessoas de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas necessidades. E nos aproximamos mais de alguém, porque ele ou ela é mais útil a nós. E não damos muita atenção a quem não seja muito útil a nós. Esse é o Zeitgeist, é o espírito do nosso tempo. E parece que em 518 a.C., a coisa não era muito diferente do que é hoje. A gente vai ver isso. A coisa não era muito diferente. Tem uma canção popular que diz que nós somos os mesmos e ainda vivemos com os nossos pais. Então, de 518 para cá, passaram aí 2.500 anos. Então hoje nós temos celular, nós temos internet, nós temos ambiente virtual, nós temos a câmera, nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a geladeira, o micro-ondas, o fogão, nós temos a tecnologia, o carro, o motor a combustão e por aí vai. Eles não tinham nada disso. Mas parece que o egoísmo, a individualidade em excesso, transformada em individualismo, a preocupação única e exclusivamente consigo mesmo, parece que isso é uma marca do ser humano. E não é porque estamos no século XXI. Porque no século VI, no finalzinho do século VI a.C., o tempo era de muito individualismo. Vamos observar? Verso número 4, Zacarias, capítulo 7, verso 4. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Então a palavra não é apenas a comitiva que foi até Zacarias, que foi até os sacerdotes, mas era uma palavra que deveria ser distribuída por todo o povo do pós-exílio. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes, nesses 70 anos, e nesses 4 tipos de jejum, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, foi para mim, Deus perguntando através do profeta, foi para mim que jejuastes. Então Deus, através do profeta Zacarias, responde, pergunta sincera, merece resposta sincera, merece resposta verdadeira. E Deus, através do profeta Zacarias, vai dar uma resposta verdadeira, sincera. Durante esses 70 anos, de 586 até perto de 516, esse jejum que vocês fizeram, vocês têm certeza que vocês fizeram para mim? Verso 6. Quando comeis e quando bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Quando vocês comem, quando vocês bebem, vocês não comem e bebem para si, ou alguém come pelo outro e bebe pelo outro. Isso é impossível. É uma necessidade natural.
Você come, você bebe por si mesmo. Verso número 7. Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, antes da queda de Jerusalém, antes de 586? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando Negueb e a Campina eram habitados? Ele está relembrando, não foi essa a palavra que foi dada antes da queda de Jerusalém? Vocês não estão lembrando? Vocês estão com a memória muito fraca, porque essa palavra foi dada antes do desterro para a Babilônia, antes da queda do templo construído por Salomão, antes da destruição causada por Nabucodonosor. Vocês não se lembram da palavra do profeta? Verso de número 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias. É uma palavra com autoridade. Não é uma ideia mirabolante de Zacarias. Não é uma questão pessoal de Zacarias com membros do povo, com os líderes que se apresentaram a ele. Não, senhores. É uma palavra vinda dos céus. É a voz profética. É a palavra do mensageiro que fala em nome do Senhor, de maneira inerrante e infalível. Essa palavra dominou Zacarias de uma maneira muito especial, e ele vai proclamar essa palavra, uma palavra de alerta, onde Deus está buscando abrir os olhos do seu povo para perceber o sofrimento e a dor que havia ao redor dessa galera no final do século 6 a.C. E essa mesma palavra que Zacarias trouxe àquele povo, aquela primeira audiência, ela vale para mim, ela vale para você no século 21, em pleno contexto de pandemia. Nós temos que olhar ao nosso redor e perceber que existem pessoas sofrendo muito mais do que a gente. E quando nós somos poupados desse sofrimento, nós podemos olhar com empatia pela dor do próximo, e nós somos convidados e desafiados pelo Evangelho de Jesus a termos em nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, você observe, eu queria frisar isso com você, que me dá o privilégio nesse momento de ministrar a palavra a você. Eu não estou falando neste momento de ação, eu não estou falando nesse momento de reação, eu não estou falando nesse momento de prática, eu não estou falando de obras, de boas obras, de nada disso. Eu estou falando primeiramente de um sentimento que deve habitar no coração, o coração daquele ou daquela que crê. Então, antes das ações externas, vamos investigar qual o sentimento que verdadeiramente está no nosso coração. Porque as nossas ações, elas serão consequência dos nossos sentimentos. Verso de número 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira. Então, não é uma justiça enganosa, não é uma justiça para aparecer, não é uma justiça para chamar atenção, não é uma justiça hipócrita, fingida. Praticai a justiça verdadeira. Dar ao próximo aquilo que ele precisa, aquilo que ele ou ela necessita. Praticai a justiça. Somos convocados a sermos e agirmos dentro de um padrão de justiça. 2. Mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. Lembre-se, eles estão dentro de uma realidade, de uma espiritualidade onde todos são judeus. Então está sendo dito que eles devem manifestar compaixão e bondade. Nós somos desafiados nesse momento, neste dia 12 de julho de 2020, nós somos desafiados a manifestar bondade e compaixão para com os nossos compatriotas brasileiros.
para com os nossos vizinhos que precisam da nossa ajuda, para com os nossos familiares que estejam carecendo de ajuda nesse momento. Nós não podemos fechar os olhos para o sofrimento que está ao nosso redor, à semelhança deste povo no século 6 a.C., que fechou os olhos para aqueles que estavam sofrendo ao seu redor, na intenção de praticar uma espiritualidade que era excessivamente individualista, que esqueceu de incluir o próximo. Quem está sofrendo, quem precisa de justiça, quem precisa de bondade, quem precisa de compaixão, quem precisa de cooperação, quem precisa de ajuda financeira, quem precisa de bondade, quem precisa de uma porta de emprego, quem precisa de um remédio, quem precisa de um casaco, quem precisa de um tênis, não entra na nossa agenda. Na nossa agenda entra aqueles que podem dar a nós. Mas nós não queremos proximidade daqueles que precisam de nós. E eu não estou falando de uma necessidade falsa. Eu não estou falando de mentira, de enganação. Eu não estou falando daquele que fica mocegando, que não quer trabalhar. O apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, quem não quer trabalhar também não come. Então ele é muito duro. Eu estou falando daquele ou daquela que tem uma necessidade verdadeiramente genuína. Tiago vai dizer, olha, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então se eu e você temos a oportunidade de agir com bondade, de agir com compaixão, temos a oportunidade de agir com justiça, temos a oportunidade de exercer a misericórdia, de sermos solidários. Fazer o bem faz bem, e não fazemos. Tiago vai dizer, olha, eu lamento informar a vocês, mas quem sabe fazer o bem, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado, geralmente, para nós evangélicos brasileiros, está ligado a quê? Pecado são os 5 pontos da ética evangélica cristã que não reflete o pensamento bíblico. A ética cristã vai preconizar que não deve haver sexo antes do casamento. A ética cristã vai dizer que não deve existir adultério, mentira. A ética cristã vai dizer que não deve existir roubo. E a ética cristã vai dizer que, se possível, não deve se divorciar. Isso está muito longe da ética bíblica. A ética bíblica proposta por Zacarias, proposta por João Batista, que nós vimos já em vídeo anterior, é a ética da solidariedade. Ela tem o seu aspecto individual e ela tem o seu aspecto coletivo. Nós excedemos na individualidade e nos tornamos individualistas, e no aspecto social nós empurramos para debaixo do tapete e ficamos exclusivamente com uma ética que só preconiza problemas de pênis, ânus e vagina. Só o que envolve os órgãos sexuais. A miséria, a pobreza, o descaso das nossas autoridades, 40 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria. Isso não nos toca. O que nos toca é se alguém está adulterando, se alguém está fazendo sexo antes do casamento, e aí nós entendemos que a solução ética para o Brasil é nós afixarmos um aparelho de GPS nos órgãos sexuais de todos os brasileiros. Se fizermos isso, o problema ético do Brasil está resolvido. Mas e os 33 milhões ou quase 40 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza? Será que a gente resolve esse problema anexando GPS ao órgão sexual deles? É apenas uma pergunta. Verso 10. E não oprimais a viúva. Não oprimais o órfão.
Não oprimais o estrangeiro, e não se deve oprimir o pobre. Você consegue perceber que Zacarias aqui está fazendo eco à ética deuteronômica? Em Deuteronômio, 10 vezes vai aparecer essa tríade sobre a viúva, o estrangeiro e o órfão. E agora, Zacarias, ele olha para essa realidade e ele faz eco. Ele cita a viúva, ele cita o órfão, ele cita o estrangeiro. Eco de Deuteronômio. E ao mesmo tempo, ele acrescenta também o pobre e diz: ninguém planeje no coração o mal contra seu próximo. Você consegue visualizar o que está sendo apresentado pelo profeta? Ele diz o seguinte: ninguém planeje no coração. Ele não está falando de ato externo. Ele não está falando das ações externas. Ele não está falando do que eu posso fazer, do que eu posso não fazer, da minha reação. Não. Ele está falando da subjetividade do coração. Ele pegou a ética e internalizou essa ética e jogou para dentro do coração. Então você observe bem. Eles deveriam ter cuidado com viúva, com órfão, com estrangeiro, com pobre, que são os grupos vulneráveis dentro da sociedade do pós-exílio. Existe vulnerabilidade dentro dessa sociedade. Então Deus diz através do profeta que deveria haver um olhar de misericórdia, um olhar prioritário sobre esses grupos que precisavam de ajuda dentro daquela sociedade. E não há nenhum problema quanto a isso. Está previsto biblicamente. Há grupos vulneráveis dentro da sociedade e esses grupos vulneráveis deverão receber um auxílio, deverão receber suprimento, deverão receber condições para superar o estado de vulnerabilidade dentro da sociedade, à semelhança desses 4 grupos. Mas Zacarias fala não só das ações que deveriam ser direcionadas a esse grupo, mas também fala de um sentimento dentro do coração de que não deveria ser planejado o mal no coração. Então a questão não é só o que eu faço, a questão não é só o que eu deixo de fazer, a questão é também o que nós sentimos. O que a gente sente no coração em relação ao pobre? O que a gente sente no coração em relação à viúva? O que a gente sente no coração em relação ao órfão? O que a gente sente no coração em relação ao estrangeiro, que é a única pessoa da sua família dentro de um outro país, onde ele não sabe a língua, ele não conhece a cultura, ele não sabe como é que é o idioma, ele não sabe os meios de comunicação, enfim, ele tem uma série de dificuldades. Se ele passar mal, ele não tem nenhum conhecido para socorrer. Então, veja se você consegue entender de que valeria esse jejum, ou esses 4 jejuns que eles estabeleceram, capítulo 8, verso 19, de Zacarias. Se não havia auxílio à viúva, se não havia auxílio ao órfão, se não havia auxílio ao pobre, se não havia auxílio ao estrangeiro, se não havia bondade, se não havia compaixão, se não havia verdade, se não havia justiça, então, é como se o profeta estivesse dizendo: gente, para que essa espiritualidade? Essa espiritualidade que não é horizontalizada, ela ficou verticalizada, ela ficou uma espécie de teologia da nuvem, onde todo mundo foi para a nuvem com a Bíblia debaixo do braço e nós ficamos pulando de nuvem em nuvem, numa espécie de um pique-esconde das nuvens, onde a nossa espiritualidade não tangencia a realidade. Nós fomos para a nuvem e passamos a desfrutar da nuvenlândia
e não nos preocupamos mais com os problemas da terra. Zacarias diz, olha, vamos parar de olhar para o céu. Vamos parar de olhar para o céu. Está todo mundo olhando para o céu. E vamos olhar para a terra. Tem gente sofrendo na terra. Tem gente precisando de ajuda na terra. E nós somos o veículo da graça de Deus. Então, gente, vamos parar o pique das nuvens e vamos para a terra, porque a coisa está feia na terra, a coisa está esquisita. E a gente é sal na terra, a gente é luz do mundo, para salgar, para iluminar onde está escuro, onde está insosso. Você é sal para isso, não é para ficar dentro do saleiro. A lâmpada, a grande utilidade dela não é ficar apagada, é ficar acesa. Verso de número 11. Eles ouviram essa palavra. Pergunta: qual foi a reação dos ouvintes de Zacarias? Verso número 11. Eles, porém, não quiseram escutar. Eles não estavam nem aí. Eles não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Verso 12. Tornaram o coração duro como pedra. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações que não conheciam. Assim a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Então você veja que eles ouviram, mas não deram ouvidos. Ouviram com os ouvidos humanos, mas não deram ouvidos com os ouvidos da fé. Então, nesta manhã, nós estamos diante de dois caminhos. Um é de ouvir e dar ouvido. E o outro é de ouvir e não dar ouvido. Ninguém é tão rico que não possa receber. E ninguém é tão pobre que não possa dar. Alguma coisa a gente tem para receber. Alguma coisa a gente tem para dar. Que Deus te abençoe neste momento. Te conceda graça e misericórdia ao seu coração, à sua vida, à sua família. E vamos nesse momento, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, como é maravilhoso a gente poder ouvir esse louvor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade e podermos ouvir e meditar na palavra do Senhor quando ela busca iluminar os nossos caminhos, a nossa direção. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te conceda graça e misericórdia e quero fazer a você alguns lembretes nessa manhã. O primeiro deles é você dar uma clicada aí, dar um joinha nesse vídeo para se multiplicar e para outras pessoas assistirem. Segundo lugar, é você se inscrever no canal, vai lá e aperta o sininho, aperta lá para você se inscrever no canal e assim tudo que for publicado no canal, você é avisado e você não perde nada. E o nosso objetivo é trazer uma palavra que abençoe, que desafie, que fortaleça o seu coração nesse momento. E o outro desafio que eu faço a você é de você transmitir isso. Se você conhece algum irmão que está meio devagar, está meio barro, meio tijolo, meio desanimado, então você faz uma lista aí, coloca essas pessoas e manda essa mensagem para elas, para abençoá-las, para ter aí uma sacudida, para ter um despertamento em nome de Jesus Cristo. E o outro comunicado que eu quero fazer a você, você não pode esquecer, é que hoje, se você ainda não comprou, agora, término, você vai almoçar com a sua família e você não se esquecer de comprar o pão, se já tiver na sua casa, tudo bem. E você comprar o suco de uva, se já tiver na sua casa, também está maravilhoso. E você, logo mais à noite, distribuir o suco de uva e o pedacinho de pão para todos aqueles dentro da casa que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você não pode se esquecer, você é meu convidado para a gente participar desse momento de celebração. Não tem problema se você não é membro da Igreja Batista Central da Fonseca, não tem nenhuma dificuldade. Esse vídeo está chegando a inúmeras pessoas em outros estados, em outros países, fora do Brasil, e o nosso objetivo é usar a tecnologia para a glória de Deus. Então nós podemos ter comunhão, nós podemos estar juntos, nós podemos celebrar o nome que é sobre todo nome em ambiente virtual. E aí onde você está, em qualquer geografia, nós podemos celebrar a ceia do Senhor, que é alimento espiritual para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, não deixe de participar. A gente tem um compromisso junto. Amém. Vamos orar nesse momento e eu quero agradecer por esse momento que nós tivemos juntos e pedir a Deus que abençoe o seu almoço, a sua família e o dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela reflexão, pela proposta da Tua Palavra. Enriquece, ó Deus, a nossa vida, muda a direção, ó Deus, muda a direção dos nossos passos, nos faça perceber, nos faça enxergar, ó Deus, os desafios que temos ao nosso redor. Não nos permita viver uma vida apenas para nós mesmos, mas nos ajude a perceber, ó Deus, o sofrimento que está ao nosso redor e que nós podemos ajudar, alguma coisa nós podemos fazer. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa transmissão, agradecemos por todas as vidas que acompanham esse programa, agradecemos, ó Deus, pelo pão que o Senhor nos dá nesse momento, perto da hora do almoço, e te pedimos que o Senhor nos dê um dia de paz, de descanso, de alegria, de comunhão, e logo mais à noite, às 19 horas, estejamos juntos para te adorar em espírito e em verdade com a ceia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.